E hoje vejo materializar esse sonho, tá, de uma atividade realmente difícil de exercer, tá? Então, são 40 anos de grandes atividades. Tá? A gente vem se dedicando muito à administração, à operação de casas de espetáculos. Tá? Buscando sempre a inovação, trazendo novos conteúdos, tá? Obstinados por qualidade. Né? Segurança é algo que não se permite discutir, se cumpre, se faz com o que se tem de melhor. Obrigado. Tá? Hoje já são mais de 20 milhões de espectadores, tá? 13 mil espetáculos realizados, 13 mil eventos. Tá? E é difícil, é muito difícil, mas, por outro lado, o prazer, né, dentro do que a gente frequenta, constrói, tá? Participa, né, essa energia entre público, artista, produtores, empresários, os importantes patrocinadores, tá? Não só patrocinadores que se utilizam de benefícios fiscais, mas os patrocinadores que eu diria natos, né, patrocinadores que investem com seus recursos próprios, das suas verbas de marketing, que poderiam estar investindo em verbas enfim, em outros, eles investem conosco. Né? As nossas casas hoje, elas somam 14 mil assentos, né, em 3 regiões do Brasil. Né? Somos hoje uma equipe com mais de 200 colaboradores. Gestão de teatros é um grande desafio, assim como produzi-los. Né? E a gente conseguiu, de alguma forma, a todos os passos, né, desenvolver esse processo. E somos... pode pular esse vídeo. Aqui nós temos o Teatro de Porto Alegre, o Teatro do Bourbon Country, é um teatro, né, que, pela característica da cidade, ele demandava ter algumas circunstâncias específicas. Então, toda essa plateia que nós hoje enxergamos aqui, né, ela é móvel, ela é retrátil. Né? As estruturas retráteis que se tem, é uma pequena passada rápida, são 15 minutos, mais 15 importantes minutos. Esse é um outro, a mesma plateia, né, porém com uma plateia retrátil. Ela virou uma arena aqui para um desfile, assim como vira jantar, assim como vira show de pista. Né? E essa é uma outra casa em Porto Alegre para 3.800 pessoas, em meio a um parque. Né? É a única casa da gente, desculpe, são 2 das 9 casas, esta que não pertence que não está dentro de um empreendimento, um shopping center. Tá? E o próximo teatro que vai aparecer, que é o Teatro Fevale, que está dentro de uma universidade, que é esse. Tá? A gente realiza congressos, feiras, palestras, né, para fazer girar, né, para que as casas também se tornem viáveis. Né? De alguma forma, nós acabamos vivendo o espaço... Pode deixar nessa tela um minutinho, por favor. A gente acaba vivendo a realidade do produtor, né, e acaba vivendo a realidade da casa e acaba descobrindo as dificuldades dos 2 setores, né, e aprendeu que os 2 setores não podem ser o equilíbrio da operação. O equilíbrio ele precisa ser externo, porque senão a operação não se vira. Uma casa dessas, por exemplo, que é o Teatro Bradesco, São Paulo, é uma casa com 1.400 metros, desculpe, 1.400 pessoas, 1.457 pessoas. Essa casa ela tem de palco aproximadamente a mesma metragem que ela tem de plateia. Ele tem 600 metros quadrados de palco com 35 metros de pé direito. São mais de 100 varas, fosso de orquestra. Tá? Essa casa ela tem aproximadamente 45 colaboradores. Ela não se paga, né, somente com uma receita de bilheteria. E o produtor, o artista, não pode ser o cara, né, que a casa enxergue como o trem pagador. Então, a gente vem aprendendo, né, e, ao aprender, a gente precisa cada vez mais tornar a casa viável para o produtor, né, para nós, produtores, né, para nós, né, que temos os nossos artistas ou a relação com eles. Né?
Então, essa é uma casa que vem constantemente se especializando em busca de receitas novas para que cada vez mais a gente possa diminuir a relação, né, com o produtor, que acaba assumindo custos e impostos, e meia entrada, e ECAD, e ISS, enfim, ordem, sindicato, enfim. Tá? Próxima tela, por favor. Tá? Aqui uma outra imagem do próprio Teatro Bradesco, em São Paulo. Tá? Essa é a nova operação em São Paulo. Esse teatro, a gente inaugura ele agora no dia 5 de abril. Tá? Por incrível que pareça, esse teatro está pronto há 2 anos. Tudo isso confortavelmente sem sair do sofá. Enquanto isso, a cúpula da mais alta tecnologia segue à procura de um novo aparato que devolva à nossa existência sensações reais. Mas a verdade é uma só. Conteúdos requentados, o comentário do que já foi ontem, nada. Nem mesmo 1000 likes substituem a experiência compartilhada de viver aqui, agora, ao vivo. O que é entretenimento sem um encontro? O arrepio na pele, o coração acelerado, o som, o calor, a chuva no rosto, a energia, a vibração, o coro da plateia cantando junto, o grito coletivo, o improviso do artista, o ensurdecedor barulho dos aplausos das figueiras, a expectativa da cortina reabrir para o mês. Só quem foi, viveu. Opus, viva ao vivo. Obrigado. Senhoras e senhores, nós vamos ouvir agora o palestrante Doreni Caraboli Júnior, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Boa tarde a todos. Grupo O é um grupo jovem de 12 anos, estamos indo para o 13º agora. É um grupo de 5 sócios, capital genuinamente nacional. A gente nasceu em Florianópolis, hoje opera praticamente o sul todo. A minha ideia é falar um pouquinho da empresa, os espaços, né, que é o nosso tema, alguns números que são factíveis de ser dados e um pouquinho do que está por trás disso, são as ferramentas de gestão. Logicamente, em 15 minutos a gente não consegue passar muito, mas pelo menos dá para ter um checklist assim, de tudo que envolve o mundo da gestão dos espaços de eventos, né, e a enormidade de aspectos que a gente precisa equilibrar e administrar para fazer aquele resultado ao vivo ali que o Carlos mostrou no filme da Opus dar certo. Tem por trás dele muitas variáveis que a gente precisa administrar. Então, vamos lá. Bom, rapidamente, é um grupo de 12 anos, pode passar, e ele se divide em 6 unidades de negócio. Então, nossa unidade de negócio base é a unidade de negócio de venues, né, de casas, eu vou detalhar um pouquinho mais. São 11 casas, cerca de 30 mil metros quadrados de casas em administração. Aí nós temos uma área de eventos, que foi por onde a empresa começou, né, que são eventos fora das nossas casas. No ano passado foram 63, a gente já chegou a ter mais de 150 eventos. E aí tem 4 unidades mais jovens, a All Sports, que faz corridas. Hoje o foco da All Sports são corridas de altimetria variada, essas corridas que chamam de trail runs. A gente faz 16 provas em destinos turísticos nacionais e internacionais. Recentemente lançou o Deserto do Saara, que é a nossa próxima prova. Então, é um braço que está crescendo muito. Cada vez mais o esporte é uma experiência, como é o evento. As pessoas se confraternizam pelo esporte. Então, é um braço que a gente está dando bastante atenção. E outros 3 braços de apoio, também jovens, pode passar. A All Artistas, que é uma empresa que representa, empresaria artistas nacionais, com foco principalmente na região sul, e tem carreira de artistas, gerencia alguns artistas também. A Promo, que é uma unidade de negócio focada na ativação de experiências ao vivo, né, não só de patrocinadores, mas algumas marcas que querem ativar ao vivo na praia, na gôndola, e etc. Então, a gente usa a nossa expertise de eventos para a Promo e temos uma área pequena de lojas e tal. Como o nosso tema hoje, pode passar, é venues, então a gente fica
focado, pode passar, por favor. A gente fica focado um pouquinho nas venues do grupo. Depois, se quiserem perguntar sobre os demais temas, a gente pode falar também. São 280 funcionários, dos 280, cerca de 200 alocados nessa área de casas. Pode passar. A estrutura de venues do grupo hoje é composta por 2 complexos Music Park. O Complexo Music Park de Florianópolis, com 5 casas, e o Complexo Music Park de Balneário Camboriú, com 4 casas. Além dos complexos, a gente tem mais 2 casas externas, que uma é o Café de la Musique de Florianópolis e outra é o Second, que é um dining club também em Jurerê Internacional. Essa estrutura é alavancada dentro de uma diversidade de opções, né? Então, tem casas multiuso, tem casas mais segmentadas, né, e mais direcionadas para o mesmo público. Mas todas elas reúnem, de certa forma, características semelhantes, né? As maiores, menores, todas elas têm por trás o mesmo arcabouço de gestão e de ferramentas que a gente usa para fazer as casas funcionarem. Essa é uma foto aérea do nosso Complexo Music Park de Jurerê Internacional, bem na entrada de Jurerê, é uma área nobre, bem no meio da ilha de Florianópolis, né? Isso é uma coisa que nunca mais vai ter, provavelmente, você ter uma área sem vizinhos numa ilha que cresce, né? Pode passar. Um pouco da estrutura física, eu não vou me ater aqui, mas, enfim, a composição das casas, aqui são 12 mil metros quadrados construídos. Pode passar. Aí já o Complexo Music Park de Balneário Camboriú, com as 4 casas, também é uma área muito nobre, bem na BR, é uma área que a região geográfica é consolidada, conurbada de Balneário Camboriú, hoje tem já um bom tamanho, que é até equivalente ao tamanho de Florianópolis, é uma casa mais jovem do grupo, né, tem 3 anos, está indo para o 3º ano. Vou passar. Aí também um pouco da estrutura física, eu não vou me ater muito a esses detalhes, mas todas elas têm uma boa composição. Aí um pouquinho, né, do que a gente vende, né? A gente vende experiência. No final das contas, tudo que está por trás do nosso ativo não só é show, também é show, né? Não só é serviço, também é serviço, não só é consumo, mas, no final das contas, o que a gente vende é aquilo que fica na cabeça do cidadão quando ele vai embora, né? E a gente, como espaço, precisa ser apoiador dos produtores e artistas e tal, a entregarem uma experiência única e completa, né? Um show de emoções, um pouquinho de euforia, celebração, pode passar mais um pouquinho. Isso é um pouquinho dos números nossos, esse é o nosso número anual dos 2 complexos. São 200 eventos nos 2 complexos, 300 artistas, pode passar, 1 milhão de pessoas ano, logicamente que estamos ainda correndo atrás lá das 20 milhões do Carlos, mas nós vamos chegar lá um dia, né? Isso é o que a gente passa. A área corporativa também é uma área que a gente deu uma dedicação muito grande, porque a gente tem um ativo instalado enorme, né? O fato de ter múltiplas casas permite a gente abrir um dia com show numa casa, corporativo na outra e assim por diante. Então, a gente cresceu muito nesses 4 anos, foram 200 eventos, ainda é um número pequeno, perto do total de eventos, mas uma perspectiva grande de longo prazo é aumentar os eventos corporativos. Passar. Aqui é um pouco da relação com os artistas, né? A gente fez uma continha de padeiro para fechar essa apresentação. Se somar os fãs de todos os artistas que passaram no último ano nas nossas casas, dá 1 bilhão de fãs, né? Obviamente que aí é uma conta matemática, tem muita sobreposição, mas o fato é que é um potencial de alcance, né, enorme que a gente tem nas nossas mãos, no nosso segmento, no nosso mercado, que às vezes a gente nem explora. Bom, essa é uma ativação que a gente faz lá. A gente fez esse ano uma testeira do aeroporto, e quase todos os artistas que pousavam na cidade, eles paravam na frente da sua foto na testeira para tirar. Somou o alcance, deu quase aquele 1 bilhão que a gente tinha comentado lá. Pode passar. Artistas de toda a ordem, né? Nesse caso, até uma foto bem contrastante, a bandeira do Brasil com uma atração internacional de peso, que foi talvez uma das nossas principais referências no mercado internacional. No nosso caso, pontualmente, Santa Catarina como um todo e boa parte do Sul não tinha muito acesso a espetáculos internacionais de volume quando a gente começou, né? Então, foi um marco para a gente vencer essa barreira de botar a gente na rota dos shows internacionais lá. Pode passar? Pode passar, e um pouquinho das pessoas, né? Esse capítulo da contribuição ecológica eu sempre acho legal falar, pode passar. A gente fez uma ação meio revolucionária lá, que foi substituir
todos os copos plásticos por copos retornáveis, né? E isso deu o seguinte resultado, pode passar. A gente tira 500 mil copos plásticos por ano em circulação, mas e esses copos plásticos todos acabaram virando um mimo para as pessoas. Então, elas pegam um copo retornável, pagam lá R$ 5,00 de aluguel do copo, se quiserem ir embora e não levar o copo, devolve os R$ 5,00. Mas o fato é que o copo personalizado com a cara de cada show passou a ser um ativo de comunicação do Music Park no Brasil inteiro. Muitas vezes a gente vê as pessoas em esquenta para outras festas e tal, usando o nosso copo, que a gente... a ideia que a gente teve lá, personalizado com cada artista de cada noite. Isso eu já vi que muitas casas estão usando também. É uma ideia que até ganhou um prêmio, essa ONG que criou essa estrutura aí ganhou um prêmio recentemente. A gente foi o primeiro a apostar na ideia, e é uma contribuição ecológica que, no final das contas, né, são muitas contribuições. Os colegas que me antecederam aqui falaram da geração de emprego, geração de renda, do movimento turístico e tal, não sei o quê, e mais a ecológica também, que a gente faz mais esse papel. Pode passar. Bom, aí falando um pouquinho do trabalho mesmo, do dia a dia, né, começa com isso, né, os aspectos institucionais do nosso setor. Isso aqui eu não vou querer ser repetitivo, porque todos que vieram aqui falaram dos aspectos institucionais. A ligação do nosso setor com a economia, a ligação do nosso setor com o desenvolvimento da cidade, a ligação do nosso setor com atrativos turísticos, a ligação do nosso setor com a cultura, a ligação do nosso setor com o mundo corporativo, que permite as suas marcas atrelarem seus valores às nossas experiências, enfim. Isso é o pano de fundo de abrir uma empresa nesse setor. Vou passar. E aí começa, né, aspectos estratégicos. No nosso caso, tem um aspecto estratégico interessante, porque casa de evento tem um grande desafio. Porque o cliente, você precisa gerar desejo no cliente. Quando você quer gerar desejo no cliente, você precisa apresentar coisas únicas, conteúdos únicos, aberturas únicas, etc. Por outro lado, ele quer a melhor infraestrutura, o melhor serviço, a melhor equipe, né? E muitas vezes essa coisa não conversa. Você ter tudo de melhor com aberturas únicas, né? Então, esse equilíbrio foi que a gente encontrou no conceito do Music Park. Foi criar uma casa múltipla, que abre muitas vezes, né, os complexos já teve ano com 180 aberturas, que é um número bem representativo, só que abre muitas vezes em formatos diferentes. Então, a gente equilibrou uma macroestrutura muito forte para atender todas as casas, só que com casas com poucas aberturas. Então, tem casas no complexo que abrem 25 vezes por ano, mas o complexo como um todo abre muito e a gente consegue ratear essa conta. Esse equilíbrio faz parte da questão estratégica. Aí também, de novo, né, sem querer abordar cada item, porque a gente não vai conseguir avançar no tempo. Mas um dos principais pontos, conteúdo, né, análise de tendência, encontrar boas oportunidades, ter uma agenda anualizada à base, mas também está aberto a novidades, né? Tem fenômenos que vêm de curta duração que você precisa atender. Por outro lado, você precisa lançar uma agenda anual, até para ter previsibilidade para o seu patrocinador, para os seus parceiros, etc. Gestão, né? Aí todos os aspectos de gestão, eu tentaria detalhá-los, mas não vou conseguir, vou pelo menos citá-los, né? Os aspectos ligados aos negócios, marketing, comercial, operações financeiras, administrativo e patrimônio. Essa, por exemplo, é a estrutura do organograma da nossa organização. Nós temos a gestão do negócio, e embaixo da gestão do negócio nós temos um head, um líder para cada uma dessas áreas no grupo, e eles trabalham transversalmente as unidades de negócio. Então, nós temos lá uma divisão de marketing que presta serviço para todas as nossas casas e para todas as outras unidades de negócio, né? E aí, em cada uma dessas, algumas preocupações que são as mais importantes. Pode passar. Do negócio em si, né? Ter planejamento anualizado, mas também individualizado de cada abertura, né? Quanto ela tem que deixar, ratear os custos fixos da estrutura, que é um dos grandes desafios em espaço de eventos. A gente acha que aquilo deu dinheiro, mas ele não pagou a manutenção, ele não pagou a luz, às vezes ele não pagou a conta fixa do complexo, e ela fica... Ao final, né, muitas vezes você faz eventos em parceria, em sociedade, mas a conta fixa do complexo fica para o espaço de eventos. Então, essa gestão de custo muito firme e muito dura é importante para a gente garantir a rentabilidade do produto. Sociedades e complementaridade, né, entender que, às vezes, você precisa complementar com quem sabe mais de um determinado assunto, ou de um determinado segmento, ou de uma determinada característica, né, faz evento para um canal, para um público universitário, ou faz um evento com determinados conteúdos. Nesse hip-hop aqui tem uma empresa que detém muitos conteúdos. Então, às vezes, tu precisa trazer sócios para determinados projetos,
mas precisa entender a complementariedade deles e quanto isso faz sentido. Enfim, pode passar. No marketing, né, planejamento, plano de mídia, promoção, análise de canais, que é uma coisa, trade marketing, que a indústria usa muito, o serviço se usava pouco, a gente tentou inovar muito, então a gente tem ações focadas em ponto de venda, ações focadas em venda online, ações focadas em mobile, né, que é aplicativo, ações via equipe de promoção, no nosso caso lá que tem praia. Então, cada linha de contato com o cliente tem uma estratégia de ação de marketing para maximizar o resultado. A questão da criatividade, no nosso caso, a gente tentou internalizar, a gente criou uma housing dentro do grupo, que atende imprensa, digital e design para todas as unidades de negócio, né? Então, montou uma estrutura de comunicação para isso. Comercial, né, todas as linhas do comercial, destaque para a questão do naming rights, que a Ops trabalha muito bem, a gente, de maneira até mais humilde, tenta fazer, conseguimos fazer o primeiro naming right de casa de shows lá da região, importante, que era o Devasson Stage, agora venceu o contrato, virou Ambev, mas foi uma experiência muito interessante. Aí todos os tipos de venda, né, das vendas de patrocínio às demais vendas que a gente precisa fazer. O pessoal disse que o meu tempo já encerrou, mas eu vou tentar acabar pelo menos o roteiro aqui. Pode passar. Bom, as questões de operações, né? E aí o Carlos foi muito feliz, segurança, e eu acrescentaria tecnologia, processo, padrão, qualidade, etc. Eu termino com uma lâmina dizendo que entretenimento, né, eventos, é a soma de serviço com indústria com comércio. Você vende, produz e serve na mesma hora, naquele momento, né? Isso ao vivo. Isso é um desafio muito grande, porque você tem todas as dificuldades de cada uma dessas indústrias, né, desses setores, no mesmo projeto, no mesmo produto, no mesmo momento. Então, é isso, as questões financeiras, né? Uma frase que resume como a gente pensa lá: a empresa existe porque dá lucro. Se ela não der lucro, ela não precisa existir. Então, de nada adianta todo o resto que a gente fala se não rentabilizar. Tem que rentabilizar. Muitas vezes a rentabilidade não está naquele exercício, não está naquele evento, não está naquele ano, mas no final a conta precisa dar resultado, né? Ainda que os investidores sejam a gente mesmo, no nosso caso a gente não tem sócio capital, os sócios capital são os mesmos sócios de trabalho, mas tem que dar resultado, né? A empresa só existe porque dá lucro, senão ela perde a função de existir. Administrativo, né? E aí também não vou entrar nas questões aqui que já foram repetidas por muitos, é uma questão jurídica fundamental. Eu só acrescentaria um único ponto ao que todos falaram, que é a questão da reforma trabalhista. Não existe trabalhar evento com a legislação trabalhista que a gente tem hoje, isso é fora da... Além de todos os outros pontos, eu concordo com as pessoas que participaram da abertura e também com o Carlão, no que falaram, não vamos repetir, ECAD, meia entrada, etc. e tal. Então, os aspectos jurídicos passaram a ser muito relevantes, e no caso de Vênios tem um aspecto fundamental, que na indústria de eventos não tem tanto, que é o aspecto da gestão do patrimônio. Nesses 30 mil metros quadrados que a gente tem lá, a gente tem equipamentos, móveis, utensílios, parede, imóvel e etc., que precisam ter manutenção, conservação, etc., e às vezes a gente esquece de botar isso na conta. Então, muitos equipamentos nessa indústria são depredados, eles são velhos e tal, porque não colocam isso na conta. E o produtor, quando vai negociar com a gente, acha que custa caro ou barato, etc. e tal, esquece isso, mas daqui a 3 anos ele está reclamando que o equipamento está defasado, está antigo e tal, porque não é dado manutenção. Então, é um ponto que a gente tem que considerar muito. E aí, para fechar, né, para um pouquinho da complexidade que a gente encontra no dia a dia, que é todas as complexidades ligadas ao setor de serviço, né, de entrega, do cidadão ver a cara do teu colaborador, se ele estiver desmotivado, se ele estiver de mau humor, ele faz parte do serviço, isso, absorve isso na experiência. Todos os de indústria, que tem que ser padrão, tem que ter processo, tem que ter tecnologia, tem que ter segurança, etc. E todos os de comércio, tem que ter preço, tem que motivar, tem que incentivar, tem que criar políticas para fazer consumir, consumo por impulso, etc. Todas essas complexidades numa única operação, né? Num único negócio. Essa é a característica do nosso negócio. É um pouquinho da premiação que a gente teve, vou passar, os prêmios que a gente conquistou, e aí 2 inspirações, né? Alimentar o desejo, e pode passar, porque a música não pode parar. Muito obrigado, aí estão os meus contatos, depois a gente conversa mais.
Nós vamos ouvir agora e acompanhar a palestra de Vanderleia Magalhães, com os aplausos de todos. Boa tarde, eu quero começar agradecendo ao Shaolin pelo convite, parabenizá-lo por esse evento. Eu acho que é tão raro a gente ter oportunidade de refletir sobre a área que a gente atua. Então, eu acho eu espero que o Shaolin repita esse evento nos próximos anos, né, Shaolin? Parabéns pela iniciativa. A minha fala aqui hoje, ela vai por um caminho um pouco diferente dos anteriores. Eu vou falar especificamente de teatro, e teatro aqui em Belo Horizonte. A gente não tem aqui esse formato parecido com o que o Carlos falou, de você ter um grupo, né, um grupo que administra vários teatros, né? Pode passar para mim. Aqui em Belo Horizonte, os teatros, quanto à natureza, eles se agrupam, né, principalmente em espaços públicos, né, a gente tem aqui o exemplo do Palácio das Artes, em espaços privados ligados a um grupo de teatro ou um coletivo, né, a gente tem aqui o Galpão Cine Horto, e a gente tem, né, os teatros privados ligados a uma instituição, que não é necessariamente uma instituição da área cultural, que é o caso do Teatro Bradesco, né, que é onde eu trabalho, é o caso também do Sesc Paládio, do SESI Minas. Né, eu acho que talvez seja o grupo onde a gente tem mais teatro em Belo Horizonte. Né? Você tem todos os teatros de colégio, né, que participam das campanhas, todos eles estão nesse grupo. O foco da minha apresentação vai ser exatamente esse grupo. Né? Eu vou contar um pouco a história da inauguração do Teatro Bradesco, né, para ilustrar a minha fala. Ele existe, ele foi fundado há 81 anos, ano passado ele completou 81 anos, ele é reconhecido nacionalmente e até internacionalmente por suas conquistas esportivas, né, apesar de não ter tanto reconhecimento até então, né, na área de cultura, a cultura já era um pilar do Minas. Né, desde a década de 40, 50, você já tinha lá dentro atividades ligadas à área de cultura. Quando o Conselho do Minas e a diretoria do Minas decidiu criar um centro cultural, e dentro do centro cultural um teatro, o objetivo era fortalecer justamente esse pilar da cultura. Né? A ideia do Conselho era equipar a cultura para que ela atingisse dentro do clube o mesmo patamar que o esporte tem. Então, a gente está há 5 anos perseguindo isso. Né? Pode passar. Mas a parte de processos ainda não tinha nada definido. Né? Então, na época, a gente optou por contratar uma consultoria externa que nos ajudasse nessa construção dos processos, na construção da imagem que a gente queria que esse teatro tivesse. Volta. O que a gente percebeu no começo da conversa era que esse teatro ele não estava partindo do zero. Se você está vinculado a uma instituição, você já nasce dentro de uma missão, de uma visão, de políticas e valores definidos. Né? E o Minas, sendo uma instituição sólida, né, com uma administração que prima pela excelência, ele já tem esses valores muito definidos, tem uma missão muito clara, muito definida. Então, esse teatro ele já nascia herdando isso. Né? O que a gente precisava fazer, então? A gente precisava alinhar as expectativas em relação a esse novo espaço com a missão, visão, políticas e valores do clube. E essa consultoria ela nos ajudou exatamente nisso, porque a gente precisava começar ouvindo, inclusive, o que internamente as pessoas entendiam por um teatro, né? O que entendia por cultura, qual que era a expectativa. Será que os conselheiros esperavam ter um retorno financeiro com um teatro de 602 lugares? Né? Será que eles imaginavam que ali dentro eles teriam um show do Roberto Carlos, né? Que o Roberto Carlos ia pedir uma data lá? Então, a gente começou a alinhar essas expectativas. Nesse momento, a gente convidou para essa conversa também produtores, a gente convidou artistas, né? A gente convidou representantes do mercado, né? Para que esse teatro já nascesse ouvindo, né? O que o mercado esperava dele. Né? Depois de compilar essas respostas, né? E de tentar nivelar expectativa com missão, visão, valores e políticas, é que a gente começou a fazer o desenho do que seria, de como funcionaria esse teatro. Pode passar para mim, por favor. Normalmente, gente, eu agrupei dessa forma, mas não precisa ser necessariamente assim,
né? Você vai ter dentro de um teatro, você vai ter esses pilares aqui, né? Você tem a estrutura física, né? Você tem os equipamentos, você tem equipe, processos, relacionamento, programação, né? A receita. Esses itens aqui, eles não existem separadamente, né? Você não pensa em um para depois pensar em outro. O que você define no primeiro item já tem consequência na sua programação, a sua programação, o perfil de programação que você escolhe, já define a sua equipe, já define os seus processos de funcionamento. Então, é um efeito cascata, né? Cada escolha que você vai fazendo, cada etapa que você vai desenhando e delimitando a sua atuação, você já vai também definir no próximo passo, né? Cada item desse aqui não existe separadamente, né? Pode passar. Agora eu vou falar de cada um especificamente, né? No caso pode pôr a foto também. No caso do Teatro Bradesco, essa estrutura física, isso dá bem a dimensão do que a instituição esperava desse teatro. Para fazer o projeto cenotécnico do Teatro Bradesco, o Minas contratou o Pedro Pederneiras, que é ligado ao Grupo Corpo. O Pedro, ele é uma referência nessa parte de planejamento técnico de um teatro. Tudo isso, quando o Minas optou por fazer dessa forma, já é um indício, né, já era naquela época, um indício do que se esperava desse espaço, né, de que ele fosse um espaço que oferecesse conforto, né, para os frequentadores, que ele oferecesse qualidade para quem fosse trabalhar lá, e que ele fosse profissional, né? O Minas não estava embarcando numa aventura, né? Ele queria um teatro que fosse profissional e um teatro que trouxesse para a imagem do clube um bom retorno institucional, né? Então, essa estrutura física, por exemplo, lá, a gente tem uma quantidade de equipamento que hoje nos permite fazer show quase sem alocar nenhum equipamento extra, né? A gente tem uma boa acústica. Agora que é a parte de equipe e processos. Quando a pessoa compra o ingresso, seja pela internet, seja na bilheteria, já começa a experiência daquela pessoa com aquele espaço, né? Se ela chega, se o espetáculo começa sempre na hora certa, se o espetáculo não está sucateado, se o teatro não está sucateado, se ele está sempre limpo, se você tem uma equipe bem treinada, se você tem acessibilidade, isso tudo já vai impactando o seu frequentador e ele já vai criando, lá na cabeça dele, uma imagem do seu espaço, né? Aqui, a gente precisa ficar muito atento, porque a gente tem que ter um padrão de funcionamento, né? Toda vez que esse frequentador vai à sua casa, ele tem que encontrar aquele padrão de funcionamento, né? Então, você chegou todo dia, começou na hora certa, a pessoa já sabe, aquele espaço, eu vou lá, eu sei que o espetáculo começa na hora certa. E aqui, mesmo quando você loca o espaço, né, você está locando para um terceiro fazer um espetáculo, a responsabilidade por esses processos, para que eles realmente aconteçam da forma que você definiu, é sua. É você que tem que cobrar isso, né? Não é porque você está locando a casa para terceiro que você vai permitir que o seu regulamento seja descumprido. Porque o que fica, né, o resíduo que fica disso, fica para casa, né? Então, aqui é muito importante que a gente acompanhe isso no dia a dia, né? Que acompanhe. Aqui tem uma questão que é sempre muito complicada com relação a terceiros, que você tem muita rotatividade nessa parte de limpeza, nessa parte de segurança, e o tempo inteiro você tem que estar treinando, você tem que estar reforçando o que se espera daquele espaço, né? Porque isso vai contribuir muito para a credibilidade da casa. Próximo. Na parte de relacionamento, aqui eu estou falando, é uma parte que eu acho que funciona para qualquer empresa, né? No caso de teatro, eu acho que a gente tem cada vez mais que construir relacionamentos, né? Tanto com mídia, via assessoria de imprensa. Hoje, para um teatro de um tamanho do Teatro Bradesco, que são 602 lugares, é muito difícil você ter uma receita que pague também, que dê condição de você comprar uma mídia, né? Você vai pondo na planilha, a conta não fecha. Então, você tem que divulgar o seu evento, você tem que divulgar a sua casa, você tem que achar alternativas para isso. Você tem que ter uma boa assessoria de imprensa, você tem que ter, eu acho que tem os endereços aqui das redes sociais, você tem que ter uma pessoa responsável por esse contato com o seu público via redes sociais, né? E você tem que ter também cuidado com isso, né? Que uma vez que você abrir o canal,
você tem que cumprir aquilo que você prometeu, né? Se você foi questionado, porque isso aqui, tanto ele pode ser positivo quanto pode ser negativo, né? Se você não souber lidar com isso. E essa rede de relacionamentos, ela não para nessa questão de mídia e redes sociais, né? Porque isso já é até um pouco mais senso comum, né? Para um teatro do nosso porte, a gente precisa muito dessa rede de parceiros, que são os produtores, que são os artistas, né? São pessoas que, quando você vai trazendo para o seu lado, você está aumentando a sua equipe, né? Eles não são funcionários, mas eles estão no seu time, eles estão trabalhando junto com você para construir essa programação, para dar cara para esse espaço, né? Pode passar para o próximo. Agora a gente vai falar de programação, que é sempre a parte mais glamurosa, né? Quem olha de fora acha sempre que é só diversão, mas a programação ela tem um lado árduo, né? que é você, no caso dos teatros, né? Pode passar para a próxima para mim aí. No caso dos teatros, do porte do Teatro Bradesco, normalmente você trabalha ou com locação, né? Um produtor pede uma pauta, você loca, você tem um percentual de bilheteria. Ou você trabalha com produção própria. A primeira opção, normalmente, ela tem menos risco em relação ao financeiro, né? Mas você também tem menos controle do que você está trazendo, né? Você tem menos controle do conceito da programação. Mesmo, no nosso caso, no Teatro Bradesco, mesmo quando a gente loca, a gente procura fazer uma seleção de pauta, a gente procura fazer uma triagem, né? Não é qualquer produção que a gente quer que esteja no nosso teatro, né? Não é qualquer produtor, se você não tiver uma boa referência dele, né? A gente precisa garantir que aquele teatro vai funcionar de acordo com o que a gente previu lá atrás, de acordo com a missão da instituição, né? Então, o que a gente busca no Teatro Bradesco? A gente busca fazer um equilíbrio, né, entre locação e produção e parceria. A produção e parceria, muitas vezes, você tem um risco, né, porque você está fazendo por bilheteria. Mas, se por um lado você tem um risco, você tem o controle na sua mão de criar o conceito do espaço, né? Você pode pensar, se você definiu o perfil que você quer para o seu teatro, o perfil de programação, o perfil de público que você quer, é com as suas produções que você vai chegar perto disso, né? Porque na locação, nem sempre você tem condição de definir, trazer, olha, eu quero aquele espetáculo, né? Você pode falar que não quer, mas o que quer você não vai definir, né? Então, você precisa, se você não tem condição de bancar todas as produções, você precisa buscar um equilíbrio entre locação e produção, né? A diversidade da programação também, quando a gente fez, via essa consultoria, esse levantamento na hora de inaugurar o teatro, a gente ouviu muito o que o sócio esperava do teatro, o sócio do clube, e também o que o público esperava do teatro. E a resposta que a gente teve com mais frequência é que esperava que tivesse uma programação diversificada que pudesse atender toda a família. Então, hoje, quando a gente pensa na nossa programação, a gente tem, por exemplo, uma parceria com a ArcelorMittal para fazer o Diversão em Cena, né, que é um projeto que você tem programação infantil todos os domingos. A gente optou por fechar essa parceria porque era uma demanda que a gente tinha na pesquisa lá atrás, né? A gente tem uma série de concertos que também foi uma demanda do público, né, que queria uma série de concertos. Então, a gente foi desenhando essa diversidade a partir da demanda que a gente teve nos levantamentos que foram feitos, né? Você passa para mim? Uma outra questão que a gente precisa ficar atento na programação é com relação a uma equação. Você vai tem momentos em que você tem uma determinada atração, ela te dá um retorno de público, mas ela não te dá necessariamente um retorno de mídia, né? Às vezes, o que a imprensa vai cobrir daquela atração não condiz com a quantidade de público que aquela atração traz. Porque você tem atrações que agradam aos formadores de opinião e atrações que não agradam. Então, a gente sempre tenta buscar esse equilíbrio, porque há momentos que você precisa ter na casa a casa cheia, há momentos que você precisa ter um bom destaque na mídia, há momentos que você precisa ter uma atração que ela traga para você um retorno institucional, porque você precisa dessa construção dessa equação para que você tenha um pacote para que você possa apresentar para o seu patrocinador, né?
para que você possa ter uma imagem, um conceito. Não adianta eu ter a casa cheia, né, o tempo inteiro, se eu estou trabalhando só com locação, se eu não tenho controle sobre o que está vindo na programação. Eu preciso, dessa forma, eu preciso ter um conceito, eu preciso criar um conceito, porque é isso que vai ser apresentado para o patrocinador. Aqui, falando de receita, que era o último pilar, eu estava até conversando com o Carlos antes de começar o congresso. Dificilmente, né, eu estou para falar que é praticamente impossível, um espaço com 602 lugares, que é o caso do Teatro Bradesco, ele não vai se pagar apenas com locação e com bilheteria, né? Você tem um custo de manutenção alto, né, lá no Teatro Bradesco. Não faz sentido o Minas ter um teatro sucateado, então a gente tem um custo de manutenção alto, né? Você tem um custo com equipe, né? Essa questão da legislação que foi falada aqui, né? O Minas, por exemplo, tem um termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público. Isso nos impede de fazer mais de 2 horas extras por dia. Então, você imagina o que é a mão de obra para você montar uma escala, para quem trabalha no teatro, né, para quem tem que acompanhar a montagem e desmontagem. Né? Então, é um quebra-cabeça. Né? Então, a gente não consegue, você não vai conseguir um retorno de bilheteria e de locação que pague esses custos. Né? Então, você precisa de um patrocínio. Né? Quando a gente abriu o teatro, a gente ainda não tinha. Quando o teatro estava em construção, nós buscamos um patrocínio que foi via Bradesco. O patrocínio do Bradesco ele entrou via lei de incentivo na construção do teatro, agora ele foi renovado para manutenção e programação. Então, durante esses 5 primeiros anos, a instituição bancou parte dessa operação com recurso próprio. Né? Então, essa equação aqui da receita, mesmo que você tenha eventos corporativos, né, ela nunca vai ser o suficiente para você pagar o funcionamento toda a despesa do espaço se você não tiver um patrocinador. Né? Agora, para concluir aqui, né, a minha fala, pode passar para o último. O que eu vejo, assim, né, que a gente foi discutindo lá internamente, desde quando a gente conversou, chamou a consultoria, que a gente ouviu os pares, ouviu o sócio, ouviu o público externo. Pode clicar na foto também. Na verdade, o que a gente tem feito nesses 5 anos de Teatro Bradesco, né, são 5 anos, a gente tem uma média de 270 eventos por ano, né, 270 apresentações por ano. A gente tem mais ou menos, né, no último ano, foi perto de 100 mil, está, né, longe do 1 milhão, dos 20 milhões, mas também é um teatro de 602 lugares. Né. Então, são números expressivos para um teatro de 602 lugares. Mas o que a gente conversa muito lá internamente, batalha muito para manter dessa forma, é que a gente não faz uma gestão de espaço. A gente faz uma gestão de uma identidade, de uma imagem. Né? Porque, muitas vezes, quando a gente está definindo programação, quando a gente está definindo manutenção, nem sempre, nesse caso, você escolhe pura e simplesmente pelo retorno financeiro. Né? No nosso caso, a gente pesa muito o que essas escolhas vão representar para essa imagem do espaço, para essa identidade que foi criada. Então, o que a gente faz lá no dia a dia é uma gestão de identidade. Assim, o que o teatro representa para o clube, né? O que ele representa para a instituição e o que a gente quer, a forma que a gente quer que ele permaneça na cidade de Belo Horizonte. Então, é essa gestão que a gente faz. Né? Então, eu espero que eu tenha contribuído alguma coisa aqui para a reflexão.